ser. Senhor, por amar, basta que o Senhor nos toque, Senhor. Como faz as mãos do oleiro, é pra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, aleluia. Eu quero ser um vaso novo. Outra vez. Eu quero ser. Senhor amado, Como vai? Aleluia! Receba a adoração, meu filho. quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Faça somente você crer. Você receberá algo especial de Deus aqui essa noite. Amém. Boa noite, irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo vos continue abençoando. Nós convidamos a igreja para que abrimos as nossas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo 6. A partir do versículo 5. Nesta manhã nós lemos também em Romanos, eu creio que foi no capítulo 9. Então agora estamos aqui com o capítulo 6. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para com Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo de entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Oramos a Deus. Bondoso Deus e nosso querido Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, te agradecer
por esta segunda oportunidade que o Senhor nos dá, agora, Senhor, no encerrar desse dia, já nesta noite, de estarmos reunidos aqui nesse lugar, Senhor, com todos aqueles que vieram para teu serviço, para te adorar, e também, Senhor, servindo de uma ajuda, de um incentivo, certamente, para aqueles, Senhor, que se conectarem conosco e tiverem a oportunidade, Senhor, de ouvirem ou de participarem desta reunião. Que o Senhor possa os abençoar. Nós te pedimos estas bênçãos e que o Senhor tome o controle deste lugar, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos possam tomar os seus lugares. Nós saudamos a todos bem-vindos, mesmo sem mencionar seus nomes, mas são todos sempre importantes, valiosos aqui para nós e muito mais para Deus. Os nossos irmãos de Joinville, que estão já desde de manhã, que estão aqui conosco, nós agradecemos por isso, agradecemos por todos, agradecemos também pelo trabalho que os nossos irmãos estão fazendo. Nós estamos contando com a cooperação de vários irmãos, desde a administração, sobre a direção do irmão Paulo Freitas, e com ele também aqueles que vão fazendo parte das equipes, os trabalhos que vão sendo feitos. Nós agradecemos por isso, agradecemos desde do Júnior, que sempre demonstrou uma boa vontade, quando já ele que nos encaminhou para que nós tivéssemos assim essa página na internet, que vocês também lembrem dele nas suas orações, e também desde já nós vamos saudando os nossos ouvintes, nossos irmãos, os telespectadores que entrarem nessa conexão, que agora nós estamos conseguindo, como já nós tínhamos esse desejo, era o desejo também dos irmãos da igreja, que nós pudéssemos entrar ao vivo para as páginas da internet, e principalmente à noite, porque os da manhã nós ainda estamos reservando em exclusividade para a igreja. Ainda entramos num assunto mais direto, mais familiarizado com a igreja, então nós ainda não estamos passando para a internet, mas sim os cultos da noite. Então nós somos muito agradecidos a Deus, e que os irmãos também saibam agradecer e sempre orar por estas equipes de irmãos que vão manifestando a sua contribuição, a sua boa vontade, né? Até mesmo alguém, às vezes, que não usava gravata, começa a colocar gravata, enfim, não precisa a gente, né? Podia até dar uma salva de palmas, mas para não envergonhar ninguém, né? A gente vai deixar assim, mas nós ficamos muito agradecidos, e Deus também fica agradecido pelo nosso comportamento, que nós não estamos colocando gravata por outras questões, né? Nem para ficar mais bonito, nem para ficar mais apresentativo, mas como um ato de respeito a Deus, um ato que Deus merece tudo que é de melhor, né? Porque se você se porta, tem um comportamento diferente para uma cerimônia, você honra uma cerimônia, e muito mais quando você entende que Deus merece o nosso respeito, a nossa honra, porque se a Bíblia diz que devemos respeitar a quem devemos e honrar a quem devemos honrar, então Deus deve ser honrado. Os irmãos estão de acordo? Nossos irmãos também da Sara, Deus possa abençoar, a gente compartilha, está sempre tendo uma comunicação. Hoje nós temos eles conosco aqui, nós da Vila Nova praticamente, né? E nós sabemos e acompanhamos a todas as suas dificuldades, a sua caminhada, os seus passos. Então vamos nos voltando aqui para a palavra. Eu queria repartir algumas coisinhas
que eu acredito que sejam valiosas para os irmãos, porque todos nós enfrentamos, como chamamos, batalhas, desafios. Todos nós, aqui nessa dimensão, nós batalhamos. E é importante que nós pensemos, já como base do assunto, onde ocorreu a primeira batalha. Você se lembra onde ocorreu a primeira batalha? Eu gostaria que alguém que soubesse levantasse a mão. Não vai precisar nem responder, só levante a mão. Tem vários, então, que sabem aonde começou a primeira batalha. A primeira batalha começou no céu, não começou na terra. E logo então, depois que Satanás foi derrotado no céu, então ele foi jogado para a terra. E toda a passagem que nós encontramos, toda a maneira, a forma com que Satanás usou a serpente ali no Éden, falando com Eva, tudo isso aí que os cristãos já conhecem, ele já estava na terra nessa oportunidade, nesse tempo. Por isso, Deus proveu um sacrifício logo depois da queda do homem. Deus proveu um sacrifício, sacrifícios através de animais, sacrifícios através da lei. Era um substituto, e este substituto era um tempo de espera, porque Deus já tinha uma maneira mais definitiva, mas ele está trazendo primeiro a sombra, primeiro o tipo, para depois trazer a realidade. Quando mais tarde Deus desceu para a terra através do seu Filho, e esteve aqui na forma de um homem, Jesus, encontrando-se com Nicodemos, todos nós sabemos que Nicodemos era um mestre em Israel. E ele mesmo falou de que ninguém podia fazer os sinais que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. Então, havia um reconhecimento nesse mestre Nicodemos, que preferiu, para não ser visto, preferiu ir pela noite, para a meias escondidas, para se encontrar com Jesus. E Jesus então já foi lhe falando: te é necessário que nasças de novo, que nasças da água e do Espírito, que sejas uma nova criatura. Ele começou então a se informar, a perguntar como que ele podia nascer de novo, como que ele podia voltar ao ventre materno. Então Jesus disse: não, tu és mestre e não sabe estas coisas. Não é esse nascimento, não é todo esse que nasce de um pai e de uma mãe terrena, ele já vem em pecado. Esse, como já foi dito através do salmista, né? Eu creio que Davi soube expressar isso no Salmo de número 51, que nós já viemos em pecado. Em pecado fomos concebidos. Quando nós viemos já para nascer aqui, para ser a pequena criança, pequeno bebê que nascemos aqui, já tinha um julgamento que nos acompanhava. E tinha um julgamento que nos acompanhava porque já havia uma graça provida. E se há uma graça provida, ninguém pode se queixar do julgamento, porque Deus não julga ninguém antes de ser advertido. Primeiro ele faz advertência, depois ele chama a juízo. Deus é um Deus bom, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Então essa é a vontade perfeita de Deus. Então é por isso que o nosso profeta, o nosso mensageiro, pregou a mensagem intitulada A Maior Batalha Jamais Pelejada. Esse campo de batalha, essa batalha
jamais pelejada. Essa batalha tão importante, ela se concentrou, esse campo se tornou a mente humana, a mente do homem. Ali é onde se concentra, ali é o campo onde se encontra Deus e o diabo, se encontram nesse campo. Por isso que você às vezes tem dificuldade de entender a você mesmo. A você próprio você tem dificuldade de se entender. Você luta com você mesmo, porque às vezes o seu próprio espírito se torna rebelde. Você nota uma rebeldia dentro de você mesmo. Dentro de você mesmo há coisas que estão ali pressionando, parece que não recebendo a palavra, parece que se sentindo com a palavra. Então, é por causa disto que nós estamos falando, mostrando aos irmãos, e por isso Paulo foi enfático ao dizer assim: não reine, pois, o pecado nesse corpo mortal. Não tenha um reino. Pode que você erre, todos nós erramos todo dia, mas tratamos de consertar, porque não é o caso, não é o erro, é não consertar. Havendo conserto, existe perdão, existe a maneira certa da parte de Deus. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. E quando ele confessa e deixa, isso demonstra que ele é humilde, isso demonstra que ele é cordeiro, isso demonstra que ele é um coração que abre-se para Deus, que pode confessar, que admite que errou, mas admite que em Deus existe o perdão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que o nosso mensageiro, o profeta, quando pregou a mensagem, ele pregou a mensagem futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. E quando ele pregou essa mensagem, muitos irmãos não conhecem, não possuem esta mensagem, mas ela já é antiga. O irmão Branham, fazendo a exposição dessa mensagem, ele fez um desenho, e ele desenhou 2 corações. E ao desenhar esses 2 corações, ele desenhou, num coração, ele desenhou uma cobrinha, uma serpente. E no outro, ele desenhou um pombinho. Porque aí está a diferença, aí está o que é um coração quando ele vem da velha natureza. Ele traz uma natureza de serpente, uma natureza que se revolta. Por isso, desde as crianças, nós temos falado muitas vezes, e aqueles que são pai, todos que notam e querem observar, já sabem que as crianças são revoltadas, que as crianças têm revoltas, que as crianças têm manifestações nervosas, manifestações de ira, manifestação, se tornam irritantes, se tornam bravos, se tornam de uma certa mania, uma certa coisa. As crianças, às vezes, eles estão chorando por pouca coisa, né? Não tem grande motivo, só ele disse só: mamãe, eu queria assim, papai, eu queria assim, e fica chorando por uma simples coisa, porque ela é uma criança e não entende aquela natureza. E às vezes até os pais precisam tomar uma atitude e corrigir as crianças, porque diz: não, isso aí não é necessidade, ele não está doente, não é fome, é manha. Todas as mães sabem disso, né? Isso é manha, por isso tem que corrigir, para ele não ficar baldoso. É a velha natureza manifestada, é o que mais manifesta, é o primeiro que se manifesta. É o primeiro que se manifesta. Depois, naturalmente, quando ele vai crescendo, vai tendo vai chegando mais uma condição de adolescente, ele traz outros temperamentos, traz outras manifestações, mas desde criança isto já começa a acontecer. Agora veja como o profeta foi enfático ao dizer isso, ao mostrar isso. Ele mostrou a raiz, ele mostrou o início.
Se alguém quer mostrar, se alguém quer saber o início da sua batalha, começa na sua velha natureza. Se você quer ser um vencedor, comece a dar lugar ao Espírito Santo. Comece a dar lugar ao pombinho. O pombinho é não para voar para você, mas de pousar em você e trazer o que Deus tem na sua economia para você. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ó, irmãos, por isso, se você olha na outra carta que Paulo escreve aos Efésios, que também é uma preciosa carta, bastante profunda, eu creio que ali no capítulo 2, dali em diante, ele vai dizendo para nós que todos nós éramos filhos da ira. Filhos da ira. Trazíamos uma condenação. Trazíamos um efeito pecaminoso, trazíamos um efeito de pecado. E você sabe o que faz o pecado? O que o pecado gera? Quem é que sabe? A morte. Qual a morte? A que separa de Deus. Porque alguém que está separado de Deus, mesmo andando aqui, em 2 pés, caminhando, ele está morto. Diz a Bíblia isso ou não? Jesus disse isso, Jesus confirmou isso. Não sou eu que digo, não é um credo religioso, é a Bíblia que diz isso. Ei, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, vamos dizer uma coisinha que você não se assuste, mas você já nasceu como um ladrão, mentiroso, adúltero. E todos os outros demais males, você já nasceu com isto. Mas eu tenho direito de me desfazer disto. Eu tenho direito de quebrar a maldição. Porque a bênção está na palavra. E se obedecermos, a obediência total nos dá direito ao quê? Ao Espírito Santo. Por que hoje as igrejas estão passando paninho, estão passando a mão por cima, estão te apalpando, estão te chamando de irmãos, mas não te dizem a verdade. Eles estão te roubando o Espírito Santo, eles estão te roubando a oportunidade de seres abençoado. Eles estão te roubando a bênção, eles estão te metendo no concílio, ao invés de te anunciar as grandes mansões que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é que Deus tem preciosos lugares para nós? Você crê que Ele tem para você? Amém. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Mas vamos aqui só um pouquinho. É difícil a gente ler a Bíblia ou ler muito assim no culto, né? Porque o culto passa muito rápido. É uma passagem muito rápida. Dá uma dosezinha para cada um. É uma migalha para cada um. Então você tem que ser, como diz o profeta, um caçador de migalha. Porque se você não caça a migalha, não pega a pequena parte que Deus tem para você, fica esperando outra, e Deus já passa e já leva para outra, e já dá para o outro, e passa a bandeja e vai para o outro, e você fica esperando aqui, já vai para o outro, e já finda o tempo. Glória a Deus. No livro de Tiago, no capítulo 1 do livro de Tiago, vamos ler alguns versículos aqui. O pecado, ele tem um percurso. Ele não mal comparando, mas ele é como uma gestação. Ele tem que ser concebido primeiro, ele tem um desenvolvimento primeiro. Por isso que Tiago aqui no versículo 12, seu capítulo 1, no versículo 12, ele ressalta como bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Se alguém sofre a tentação é porque se trava nele uma batalha. De algo que lhe vem para ele fazer, que lhe quer induzir ou seduzir para você fazer, e você não quer fazer. Então isso se torna uma batalha. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida.
Mas a coroa da vida todos querem, não é? Vocês querem a coroa da vida? É aquele que lutar, não é? A qual o Senhor tem preparado aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência, viu? Pela sua própria imaginação errada. Ele alimenta uma imaginação errada. Antes que Eva tivesse um ato com a serpente, ela afastou-se da palavra, afastou-se do termo da palavra, o dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Ela primeiro falhou com a palavra, você está entendendo? Primeiro ela falhou com a palavra, porque o diabo não tem poder de entrar aonde a palavra está ali, levantada a bandeira contra ele. Se o diabo entrou, é porque a palavra não está em ação. Porque não há essa vigilância. Porque se há esta vigilância, o Espírito Santo, o inimigo vem como uma torrente de água. Mas o Espírito Santo levanta a sua bandeira e diz, opa, essa aqui tem dono, esse lugar aqui pertence, esse lugar aqui foi comprado, tem um preço sobre esse lugar, a bandeira está aqui, a bandeira do sangue. Tem na sua vida essa bandeira levantada? Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Não erreis, meus amados. Depois de haver a consciência concebido, depois de ser aceito, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, então gera a morte. O quanto é uma tentação, ele está lutando. O quanto é um pensamento, ele está lutando. Mas quando então se realiza, quando ele dá lugar, quando ele consegue arrastar, quando ele consegue induzir, aí então se torna um pecado. E depois que se torna um pecado, só o perdão pode resolver a situação. Você crê assim? Só o perdão, e por isso o perdão de Deus é uma coisa muito importante, muito importante. Agora, é por isso que nós estamos aqui sendo, nós lemos hoje de manhã que ele, Jesus, é a pedra que os construtores rejeitaram, os rebeldes, né? Os rebeldes. Os verdadeiros não. Para nós, essa pedra é eleita e preciosa. Mas para os rebeldes, ela é pedra rejeitada, que os construtores deixaram de lado. Essa pedra não serve. É como nós estávamos hoje de manhã também falando, que existem cristãos, ou que dizem que são cristãos nesses dias, procurando uma palavra, uma mensagem perfeita, uma igreja perfeita, com a Bíblia, sem o profeta. Então já tem que tirar algumas páginas da Bíblia, porque a Bíblia que anuncia que há um Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, é esta Bíblia aqui que diz. Não importa onde leio, não importa onde estiver, ela dirá, antes do terrível dia do Senhor, antes do grande e terrível dia, o Elias restaurador estará aqui para restaurar todas as coisas. E eu não me importo quantos estejam empunhando a Bíblia onde quer que seja, mas aquele que está na mensagem de Malaquias 4 é aquele que vai ser restaurado. E aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 5 diz, mas vós também como pedras vivas, não como pedras mortas. Vós também como pedras vivas sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Por isso eu espero que alguém entenda, que não pense que quando nós cantamos esses hinos bons, esses bons hinos que o irmão Gerson cantou, né?
Não vamos pensar que nós estamos trazendo doutrina de algum outro lugar também. Tá? Esses são bons hinos compostos na mensagem, falando dos edificadores da hora 1/10. A hora 1/10 é a hora que nós estamos vivendo. É a última hora. As pedras somos nós. O edifício somos nós. Aonde que Deus mora? É em nós. É no seu coração? É na sua vida? Pois então. Aleluias. Vós também como pedras vivas sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer o quê? Sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Oferecer sacrifício. Por que que a nossa vida, ela passa por um processo? Ela passa por um processo que todos deverão encarar. É o processo da justificação, da santificação e do batismo do Espírito Santo. Para chegarmos então a sermos adotados como filhos, que essa é a última parte. Adoção é reconhecimento, é quando Deus reconhece, este aqui é o meu filho. Quando Deus reconheceu o seu filho, Deus disse, este é o meu filho, a ele ouvi. Escutai a ele. Que precioso, não é, irmãos? Que valioso é a palavra. E também Deus terá nesse tempo, Deus tem nesse tempo uma noiva. Muitos ainda discutem isso, mas terá um desmascaramento. Eu não vou entrar nisso aí porque é profundo, mas tem o terceiro desmascaramento no Monte Sião. E exatamente ali, Deus vai mostrar, Deus vai dizer, olha, eu tenho os meus seguidores, eu tenho as minhas ovelhas, estes aqui viveram a minha palavra, vinde benditos de meu Pai, amém? Você sabe, isso é a Escritura. Nós vamos adiante um pouquinho mais, para que você reconheça isto aqui, que para sermos sacerdócio, para oferecer sacrifícios espirituais. Você vê que Jesus foi um sacerdote, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sobre a ordem de Melquisedeque. Mas antes, ele foi um sacrifício. Ele ofereceu o seu próprio corpo. Seu próprio corpo foi oferecido como sacrifício vivo, tá? Que foi oferecido. Depois, então, que o túmulo ficou vazio, ele subiu com esse corpo, ele subiu ressuscitado, ele subiu para a presença ou para a direita de Deus, para ser o mediador que foi durante as eras. Você crê isso? Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Então, aí você está vendo a obra redentora. Então é só para mostrar para vocês que nós também, para sermos úteis, sermos sacerdócio e oferecermos sacrifícios, esses sacrifícios vai ser com a dedicação da nossa própria vida. E quando a sua própria vida vai sendo preparada, vai sendo, como diz, vai sendo lapidada, ou vai sendo cortada, porque as pedras, elas têm que serem cortadas. Elas têm que passarem por um corte. Mombrana falou disso quando eles tiravam o diamante. Quando você pega o diamante, ele vem totalmente impuro, ele vem misturado. Então eles tinham que polir o diamante para que ele então manifestasse o seu brilho, manifestasse o seu valor. Deus também, quando ele nos chama, ele também sabia que nós éramos cheios de defeito, mas ele sabia que ele tinha uma palavrinha aqui para trabalhar nossas vidas. E poder trabalhar em nossas vidas e cortar a cada um no modelo certo. Cortando. É certo que às vezes nós sentimos dores. Às vezes é certo que nós sentimos dores. Mas para isso ele envia algumas bênçãos. Ele também te abençoa. Ele também deixa cair algumas coisas que possam te ajudar, que possam te incentivar, que possam te fortalecer, que possam te animar.
e você vê que ele não só está cobrando de você, mas ele também está alcançando a você. Ele também está te alcançando possibilidade. Ele não só te cobra, mas ele te dá para depois te cobrar. Amém por isso. Então, ele requer de nossas vidas. Isso é necessário, um corte. Eu vou ir bem sutil agora. Imagine que nós falamos muitas vezes, falamos para os jovens, né? Nós quantas vezes falamos para os jovens, tenham cuidado, sejam zelosos. Cuidado mesmo os namorados, não se beijem. Isso é muito conhecido na mensagem, né? E nós falávamos muito isso, e falava mais direto para os jovens. Mas eu vou dizer outra coisinha. Se tem aqui alguém que deseja, que pensa ser um cristão, e beijou outra mulher, que não era sua esposa, e não confessou, você não está perdoado desse pecado. Você diz, um beijo é pecado? Sim, um beijo fora do lugar é pecado. Um beijo é pecado. Alguém peca beijando? Sim, Judas pecou beijando. Beijou o Salvador. Beijou sem ter isso no coração. Não, pecou. Um beijo trairás o filho do homem. Não é? Mas eu quero dizer isto. Eu quero dizer isto aqui. Quando se fala de confissão, quando se fala de sacerdócio, quando se fala de sacrifício, quando se fala de sacrificar, quando se fala de suportar, quando se fala de enfrentar a tentação. Então, nós vamos deixar um pouquinho mais claro. Vamos deixar um pouquinho mais claro. Você vai e você pensa assim, bom, eu fiz isto lá, eu fiz isso algum dia passado, mas eu já pedi o perdão para Deus. Não é para Deus que você tem que pedir perdão. Você tem que pedir perdão para quem você errou. Você errou com o próprio compromisso do seu casamento, o próprio compromisso que você jurou no altar. Foi com isso, é com isso que você quebrou. E eu não te digo que isso te tire, eu não te digo que isso te tire da eleição, te tire do teu lugar, mas isso te faz viver uma vida de mais lutas. Porque você encontra dificuldade, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. O seu ouvido não está fechado para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, elas impedem de que Ele possa vos abençoar. Isso diz em Isaías 59. Elas impedem, você pode trazer um impedimento sobre a sua vida, sobre esse fato. Agora, se você que está aqui, você diz, mas eu ainda não tenho condição de confessar isso para minha esposa. Bom, eu também não estou obrigando isso. Mas é tempo de você se colocar no altar. É tempo de você orar. É tempo de você saber que Jesus disse, quando trouxeres a tua oferta diante do altar, e ali te lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, e se tiveres contra a tua própria esposa, contra a tua própria companheira, vai lá e acerta com ela isso antes. Para depois vir oferecer aqui, porque Deus não oferece uma coisa que está manchada, que está em pecado, que está pecaminosa. Eu não lembro qual a mensagem, mas eu sei que o irmão Brana fala disso. Então você vê aí como as coisas se tornam, como é simples, só é simples, só é forte, mas é simples. Que qualquer um entende, qualquer jovem aqui, qualquer menino dessas entende. O que é coisa errada e o que isso mancha e o que isso prejudica. Ah, mas isso não se usa mais, hoje o beijo é moderno. O modernismo é Sodoma e Gomorra, porque Deus não se modernizou, a sua Bíblia não se modernizou, a sua Bíblia é a mesma. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ó, pastor, mas dessa forma diminui os seus membros. Também Jesus diminuiu os seus seguidores também. Por que de 70 seguidores ficou somente 12? Onde foram os outros 58?
Onde que foram? E será que se desviaram? E será que foram para a bebedice? Será que foram errar? Não. Eles continuaram pregando. Ô, pastor, mas da onde? Eles continuaram pregando porque eles já tinham recebido o dom. Jesus já tinha ordenado e disse: vocês podem ir e podem pisar serpentes e escorpiões e todo poder demoníaco. Vocês podem curar os enfermos. Ele ordenou isso para os 70 e eles voltaram com muita alegria porque tinha acontecido isso. E Jesus disse: mas vocês não devem se alegrar por isso. Você deve pensar primeiro que os vossos nomes estão arrolados nos céus. Você deve pensar primeiro nisso. Não no ministério, deve pensar na sua salvação. Porque nós não devemos ter um ministério simplesmente para viver aqui. Nós temos um ministério para nos salvar. Por que devem esses diáconos ter um ministério para não se salvar? Corrigir os outros e eles não serem corrigidos? Por que deverão esses músicos estar tocando aqui e irem para a condenação, e irem para a tribulação? Não, eles devem estar tocando aqui e eles devem ir para o reino dos céus, e eles devem estar no rapto. É para isso que Deus enviou a sua mensagem. Nós não somos só prestadores de serviço, porque as denominações estão colocando muitos a trabalhar exatamente com ganhar o trabalho daqueles que o fazem. Suas ofertas, seus dízimos, seus trabalhos. E quando tem algum que não é muito inteligente, diz: não, a senhora tem serviço aqui. Pega o pano e limpa o chão. E vai prestar serviço. Não é que nós estamos diminuindo o serviço, diminuindo a zeladora, não. Não estamos diminuindo a zeladora. Não. Nós temos que ter uma zeladora ou um zelador para a casa de Deus. Isso é claro. Mas às vezes eles pegam essas pessoas, eu digo lá fora, pegam essas pessoas e põem a trabalhar. E diz: desde que você preste serviço, você será salvo. Te salva prestando serviço. E a pessoa: vamos trabalhar então. Eu vou me salvar. E o pessoal quer se salvar. Em um sentido, né? Em outro, estão muito descuidados. Mas que o Senhor Jesus vos continue abençoando. Eu vou reservar um tempinho ali, porque nós temos certamente algumas orações, se Deus dirigir assim. Mas eu quero deixar isso ainda claro aqui, arrematando o assunto. Eva não caiu voluntariamente. Ela foi induzida. Ela foi seduzida. Ela teve uma sedução que o levou a ver aquilo que Deus tinha proibido. Ela começou a ver de uma maneira mais atraente, mais bela, mais importante, ao ponto que ao ver aquela serpente, ela viu ele mais bonito do que Adão. O quanto Adão estava lá ocupado porque ele era um dominador e dominava sobre os animais e dominava sobre a natureza e não tinha esse tempo muito de se voltar para casa. Não sei se vocês sabem disso, mas para isso nós tivemos um profeta para nos orientar. E ele nos mostra isso. Então, ela caiu nessa sedução porque a serpente, que era mais astuta e que conversava e que falava, disse para ela: viu, o teu esposo nem liga para ti. Tu tens um esposo, ele nem te ama tanto. Veja como tu é bela, como tu é bonita, como é bonito o teu cabelo, como é bonito os teus olhos. Como tu é bonita. E o teu esposo não dá esse valor para ti. E ela: mas ela sabe que é mesmo. Eu acho que é mesmo. Abriu esse lugar. Deu lugar a essa sedução. E quando deu essa sedução, é aí onde se completou o pecado. E aí é onde se completa. E nós esperamos que vocês entendam o que sucedeu, né? Onde muitos têm dificuldade nisso. Nós não estamos entrando nisso. Isso, na verdade, é um assunto profundo. Isso é um assunto dos selos.
Isso está dentro dos selos. É por isso que o mensageiro disse que a revelação do 7º selo está lá no livro de Gênesis. Começou lá no Gênesis. Nem os mensageiros das eras não souberam o que tinha acontecido lá. Nem Lutero não sabia disso. Wesley não sabia disso. Os pentecostais, muito menos, não souberam disso. As denominações não sabem disso. E o pior é que não querem saber também. Além de não saber, não querem saber. Mas você quer saber aquilo que é para você, né? Que vai lhe ajudar. Aleluias por isso, amém? E um pouquinho mais adiante, não sei, não vou prometer para vocês que no culto da noite, mas nós vamos estudar essa serpentinha e até deslocarmos ela, operarmos e tirarmos ela. E por isso você tem que passar pela santificação. A santificação, a justificação é quando você vem para Deus. Você saiu de onde estava, veio para Deus. Isso é justificação. Esse é o primeiro passo. Você passou a ouvir a Deus, parou para ouvir a Deus. Começa a se dar uma luta com você. Uma luta se trava na sua mente. Deus e o diabo começou a trabalhar na sua mente. A vida já não é como você encarava quando iniciou. Ela se torna difícil em alguns pontos. Alguém te pergunta se você está bem, você diz, não, estou mais ou menos. Não estou muito bem, não. Está lutando, está enfrentando uma luta. Mas você está passando pelo deserto, passando pela justificação, passando pela santificação. E aí então isso vai arrancando essa natureza de você. E quando isso vai arrancando essa natureza, o pombinho vem se aproximando. Aleluias! Amém! Jesus saiu das águas. Jesus não precisava levar o tempo que nós levamos. Jesus saiu das águas e já estava ali o pombinho sobre ele. E já estava a voz, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer de habitar. E ainda que te leve algum tempo, ainda que te leve alguns anos, mas que você possa ouvir essa voz. Este é o meu filho, esta é a minha filha. Valeu a pena o tempo que eu lutei. Valeu o tempo. Aleluia! Tanto tempo Deus preparou a João Batista. E ele teve um ministério de 6 meses. E nos 6 meses ele introduziu o Messias. Nos 6 meses ele foi preso. Nos 6 meses ele teve a cabeça cortada. Nos 6 meses ele cumpriu todo o seu tempo. E assim, Deus em pouco tempo, diz o profeta, no último tempo Deus vai fazer muito mais que não fez durante os tempos passados. Durante os tempos passados, Deus não pôde fazer isso que Ele vai fazer neste último tempo. Ele manifestou isso, Ele prometeu em sua palavra. E eu estou esperando isso. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos tendo um cântico aqui para nós entrarmos em oração.